Essa é a era dos heróis, parece que não dá pra escapar deles. Mas e aí? Já parou pra pensar que ser o vilão pode ser tão divertido quanto? Mas quase todo jogo só tem herói. Só que não é bem assim, existem alguns games em que você é o maldito arqui-inimigo. No que se refere a games de PS3, há alguns em que você se torna o vilão a ser enfrentado. Sim, é aquele tipo de jogo em que você deixa o herói suando frio e desejando estar em qualquer lugar a não ser do seu caminho. Então vamos começar com o jogo que faz você literalmente um senhor do mal. Sim, em Overlord você é um lorde do mal que tem que ser o cúmulo da sacanagem. Liderando um exército de gremlins chamados Minions, você vai saquear vilarejos, combatendo heróis clássicos e coisas assim. A jogabilidade é bem estratégica e divertida. Você precisa usar seus Minions para resolver quebra-cabeças e guerrear, e eles são bem caricatos e divertidos. Mas a melhor parte de Overlord é que você pode ser tão malvado quanto quiser. Quer destruir uma aldeia inteira? Vá em frente, o jogo te dá a liberdade de escolher como ser malvado, e isso é onde o Overlord brilha. É tudo puro vício em se sentir o poder corrompendo. Mas o caso do Shadow of the Colossus é bem complicado, pois apesar de ele não ter sido lançado originalmente para PS3, mas sim para PS2, ele teve um remaster para essa plataforma e é isso aí mesmo, Shadow of the Colossus merece ser citado nessa lista. Essa é a mais disfarçada das histórias de herói que na verdade é um vilão. Quem pensou que Wander estava sendo um herói ao matar esses colossos se enganou gostoso. Wander não era o herói da história. Na verdade ele estava matando as guardas que protegiam Dormin. Um ser maligno que estava preso em terras desoladas. Isso quer dizer que em vez de matar os maus, o Wander estava liberando o maior de todos. Então, no fundo, a história de Shadow of the Colossus é de como um aparente herói caiu no bait do lado obscuro e se converteu em um vilão. No Spec Ops The Line tá tudo cinza e branco. Ele é o tipo de jogo que mostra que na guerra é impossível dizer com precisão quem são os heróis e quem são os vilões. O Delta Recon Team pensa que tá fazendo uma missão de resgate de inocentes e acaba matando civis em ataques brutais ao tentar combater o que acredita ser terroristas. O Delta Recon Team, na verdade, é vítima das próprias escolhas morais. Quando eles têm de escolher entre salvar inocentes ou matar os seus oponentes, eles acabam se tornando iguais aos que eles combatem, caindo em cada vez mais decisões cruéis e questionando o que é certo e o que é errado. Na moral, o que acontece no Spec Ops The Line é o fim da sanidade mental. Quando você se vê preso naquela trama de guerra, você precisa fazer escolhas imorais para sobreviver, e isso não deixa você senão pensando se realmente você é o herói que pensava que era no início. O jogo Prototype dá um novo significado à palavra dualidade. Embora o protagonista, Alex Mercer, seja visto pelos seres humanos como o vilão, ele acaba se tornando um anti-herói. Os jogadores podem optar por ter um estilo mais boa samaritana ou mais exterminador, e ainda assim tudo faz sentido. Então Mercer passa a se tornar um tipo de vilão anti-herói, pois ele se alimenta de humanos e absorve o poder dos outros mutantes que encontra pela cidade. O que o torna tão único é que mesmo assim você ainda acaba torcendo por ele. Não dá pra saber bem se você está jogando com o herói ou o vilão, mas fazer o quê? Infamous mostra que nem sempre heróis e vilões estão definidos e muito menos nesse título. Aqui o jogador decide ser o vilão ou o herói na cidade de Empire City, e assim também determina a história que ele quer contar. O interessante do Infamous é que os jogadores são deixados à própria sorte para decidirem se querem realmente ser heróis
e resgatar pessoas e fazer coisas nobres, ou se preferem destruir as coisas e se tornarem os super vilões. Então, se o jogador estiver tendo um dia ruim, talvez ele se torne um vilão. Se o jogador estiver feliz, o mocinho pode ser ele. Infamous torna ainda mais viva essa escolha de herói ou vilão, com a mecânica de conhecer pessoas novas e tomar decisões que afetam suas vidas e, por consequência, a imagem do personagem. Fala aí, e se agora você pudesse ser um alienígena cujo objetivo é dominar o mundo e destruir as raças humanas? Selecione a opção Yes, Please para jogar Destroy All Humans, Path of the Furon. Nesse game, você controla Crypto, um alienígena do planeta Furon que vem à Terra para criar uma base do qual estabelecer o domínio Furon sobre os humanos. O caminho de Furon tem uma jogabilidade muito acelerada e divertida, com Crypto usando seus poderes psíquicos e sua tecnologia avançada alienígena para aniquilar todos que se atravessam no seu caminho. Então aí fica a resposta para vocês. Como se sentiria sendo o protagonista em um, sei lá, filme de Tarantino com extraterrestres? Com certeza os humanos quebram o galho com este título, mas seu divertimento é garantido com destruição e um enredo intrigante que envolve a linhagem destes furons. O Braid parece ser um romance com o velho esquema do cavaleiro salva a princesa e vivem felizes para sempre na capa. Mas é só começar a jogar que você percebe que, na verdade, o Tim não é o herói. Ele é o vilão que faz da princesa fugir dele. Nas entrelinhas do jogo, a história é de um homem que é abandonado por sua namorada, não aceita e persegue ela através do tempo. E assim nós nos deparamos com um vilão. E então a gente percebe que os verdadeiros heróis do jogo são os personagens que podem ser interpretados como os antagonistas. E, dito isso, o Braid é um jogo que mostra o quão uma interpretação pode ser subvertida. É incrível como a trama é enrolada, né? No GTA V, você pode jogar com 3 personagens, Michael, Trevor e Franklin, e todos eles são bandidos no final das contas. Eles passam a jogada toda planejando o roubo de uma banca, e mesmo com o carisma que eles possuem, ainda assim, a violência, corrupção e o poder que eles buscam naquele universo os colocam na categoria dos vilões. No fundo, o que torna a jogabilidade do GTA V tão atraente é exatamente essa dualidade que cada personagem traz. O Michael e o Trevor são vilões por natureza, e já Franklin é um cara bom, que se vê forçado a deixar de lado seus princípios, puxando ele também para esse mundo. Assim, né, o GTA V revela a cabeça dos seus vilões, mas na grande maioria das vezes, o mundo deles é apresentado de forma divertida ou caricatural. Isso faz o jogador se sentir envolvido na vida dos 3 protagonistas e ainda vai transformando eles naqueles bandidos maravilhosos que gostamos tanto de acompanhar. Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado desses games do PS3, onde você pode se tornar o vilão em ação. Deem like, comentem o que acharam do vídeo e se inscrevam no canal para ver mais vídeos fodas assim. Espero que tenham aproveitado e, como sempre digo, até a próxima.